Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Bondoso Deus, obrigada por mais uma oportunidade de aprender a tua santa palavra. Te peço que fique conosco, é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 4, Ouvindo as Pessoas Certas. O texto base da lição se encontra em Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. O objetivo da presente lição é refletir e avaliar sobre aquilo que precisa ser mudado na retomada do caminho a trilhar num contexto de múltiplas informações e crises. As lições até aqui delineadas têm pavimentado uma estrada segura, a fim de continuarmos avançando e retomando a confiança, após um período extremamente desafiador, que foi o ano de 2020. Mas como fazê-lo? O nosso ponto de partida é nos certificarmos daquilo que temos visto e ouvido. Leiam Atos capítulo 4, versículo 20. Para que tenhamos a autoridade espiritual necessária para nos orientarmos no caminho e orientar os outros. Para tanto, é necessário e imprescindível ouvir as pessoas certas, observando o que tem acontecido à nossa volta e em nossa sociedade. Neste contexto de hipermodernidade, cresce exponencialmente os influenciadores digitais, exigindo de cada um de nós atenção redobrada e conhecimento bíblico profundo. Em meio a tantas influências e opiniões, vimos surgir as chamadas fake news, nome novo e moderno para a conhecida e maléfica mentira, onde alguns preferem chamar também de meias-verdades. Elas geram uma real guerra de versões e visões do mesmo fato. Toda a narrativa tem se mostrado uma tentativa de construir algo e, ao mesmo tempo, de desconstruir fundamentos e princípios sólidos. Sendo assim, a nossa atenção se volta para o mundo, à nossa volta e, concomitantemente, para a palavra de Deus, compreendendo o que aconteceu com o povo de Israel, aplicando-o ao nosso tempo. Então, hoje, a nossa lição, nós vamos estudar, o texto base é Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, e nós vamos usar o que aconteceu, o exemplo do que aconteceu com Israel, e vamos tentar aplicar essa lição, essa aprendizagem ao nosso tempo. Tópico 1. O contexto. O povo de Israel, após um grande período no cativeiro, 70 anos, que durou esse cativeiro, esse cativeiro foi fruto da desobediência à aliança com Deus. Leiam Deuteronômio, capítulo 28. Tem a possibilidade de retornar a Jerusalém, quando Ciro, o rei persa, ao vencer os babilônios, adota uma política de repatriação. É um mover de Deus na história e restauração do seu povo. Leiam também para recapitular, para relembrar que nós já estudamos nas lições anteriores, leiam Esdras, capítulo 1. Nesse contexto, os israelitas se viram diante de muitos desafios, dentre eles a reconstrução do Templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele, quando tomou a cidade de Jerusalém, ele destruiu o templo. Então, leiam 2 Reis, capítulo 25, versículos 8 até o 17. O livro de Esdras trata diretamente dos avanços e retrocessos desse desafio. De um lado, os avanços, as motivações e a retomada da reconstrução do templo e da cidade. Leiam Esdras, capítulo 3. Do outro lado, a estagnação, ou seja, a paralisia, ficaram parados por um tempo.
estagnados, sem tomar adiante a obra que eles haviam já começado. Leiam então Esdras capítulo 4. Começaram a obra, porém, em meio ao recomeço, tudo parou novamente. O que se interpõe entre o sucesso e o fracasso de um projeto? As pessoas a quem estamos ouvindo e a direção para onde estamos olhando têm muito a dizer-nos a esse respeito. Enquanto em Esdras 3, o clima é de segurança, ânimo, devoção e adoração, com a respectiva retomada da reconstrução, Esdras 4 fala do desânimo, perseguição e paralisação da obra. Qual a explicação? O povo havia dado ouvidos às pessoas erradas e suas influências. Percebe-se que indivíduos mal intencionados plantaram desânimo e medo no povo. Leiam Esdras capítulo 4, versículos 4 e 5. Nesse contexto, os profetas Ageu e Zacarias exortam veementemente a retomada da reconstrução que, por motivos econômicos e inimizades com os samaritanos, ficou paralisada por 16 anos. Leiam Esdras capítulo 4, versículo 24 e também capítulo 5, versículo 17. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, dos problemas, das lutas, era preciso recomeçar novamente. Para tanto, deveria ouvir as pessoas e as orientações corretas. Tópico 2. Quem são as pessoas certas? Quando pensamos sobre a quem devemos ouvir, pode ser que de forma imediata tenhamos em mente a orientação apresentada por Deus no momento da transfiguração. A ele ouvi. Mateus 17, versículo 5. Mas o fato é que em meio às decisões e pressões do dia a dia, perdemos o foco e assim escutamos vozes que podem nos levar ao erro. Por esse motivo, é importante estarmos cercados de pessoas certas. Os profetas Ageu e Zacarias foram os homens que trouxeram as orientações adequadas, falando em nome do Deus de Israel. Não bastava apenas profetizar coisas sobre Deus, pois os falsos profetas já haviam causado muitos estragos em meio ao povo, afirmando em nome dele coisas que não estavam autorizados a falar. Assim, o livro de Esdras acrescenta uma sentença final que estava sobre eles. Leiam Esdras capítulo 5, versículo 1. Pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus. Ageu e Zacarias eram homens que falavam em nome de Deus. Não basta apenas ouvir aqueles que afirmam falar coisas sobre Deus. Os conselhos que trazem vida e transformação precisam vir de pessoas que tenham uma vida de intimidade e profundidade com o Senhor. É o Espírito Santo quem deve orientar nossas ações, sempre em conformidade com as Escrituras. Então, até hoje, nós precisamos observar, essas pessoas que vêm trazer uma mensagem, que estão dizendo que estão trazendo uma mensagem em nome de Deus. A primeira coisa que nós precisamos observar é se essa pessoa realmente tem uma vida de intimidade com o Senhor. Ela é realmente uma pessoa que tem intimidade, que ora, que lê, que tem conhecimento bíblico, que tem uma vida de oração. É aquela pessoa que a vida dela é um testemunho, que serve como um espelho para você olhar, e você seguir, e você se inspirar, naquele comportamento, e aí ter mais até vontade de conhecer, desejar conhecer mais ainda, se aprofundar nas Escrituras. Então, são pessoas assim que a gente precisa observar. Eu tenho que ver se ela tem todas essas características que eu acabei de falar. E uma outra coisa que é a principal de todas, se o que ele está falando está em conformidade com as Escrituras. Porque se não tiver em conformidade, não está seguindo o que está escrito ali, a Bíblia, gente, porque a Bíblia é o nosso livro de orientação. A Bíblia é Deus falando conosco,
É a palavra de Deus, é a orientação dele para a nossa vida, tá? Então precisa estar em conformidade com a Escritura. Essas são as principais características para nós sabermos se essas pessoas realmente estão falando em nome de Deus, tá? E se são essas, no caso, como o título aqui, né, desse tópico, são as pessoas certas para nos aconselhar, tá? Pessoas certas apresentam palavras de encorajamento e consolo. Então, essas pessoas também têm essa outra característica, né? Positiva. Elas encorajam e consolam. O profeta Zacarias nos aponta uma verdade que devemos observar. Temos que ter o cuidado de, mesmo em meio à exortação, apresentar encorajamento e consolo. Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. Zacarias 1, versículo 13. Ou seja, o próprio Deus, né, respondeu com palavras confortadoras, tá? E encorajadoras. Então a gente tem que seguir esse exemplo. Partiu de Deus. Ele falou, ele exortou, ele advertiu, mas com palavras boas, confortadoras e encorajadoras, tá? Leiam Zacarias capítulo 1, versículo 13, que vocês vão ver a respeito disso que eu falei. O profeta animou o povo para retomar a obra do templo, chamando a atenção dos judeus não apenas para o presente, mas também para o futuro, com a esperança da vinda do Messias. Então, ele usou dessa estratégia, né? Não chamou atenção apenas para o que estava acontecendo ali no presente, mas também para que eles precisavam estar, né, prontos, preparados, com a obra feita, executada, e não ter deixado a obra pela metade, né? Que quando Deus nos dá uma missão, ele espera que nós façamos aquela missão e que tenha uma conclusão a missão, e não fique parada pelo meio do caminho, tá? Então, ele usou dessa estratégia falando sobre a espera do Messias, tá? Então, era uma palavra animadora, né? Confortadora, a espera do Messias, né? É animadora, era confortadora para o momento. Segundo o comentarista John MacArthur, as palavras de Zacarias são, portanto, boas, consoladoras, tanto para os exilados do tempo do profeta, quanto para o remanescente do povo escolhido de Deus para o futuro, tá? Então, leiam Zacarias, capítulo 1, versículo 13, tá? Novamente, para vocês verem a respeito do que foi falado aqui. Tópico 3. Ouvir requer disposição para obedecer. Esdras, capítulo 5, versículo 2. Após compreender as orientações apresentadas, o povo retoma imediatamente a construção do templo. Era preciso mais do que apenas ouvir o que era certo. Deveriam colocar em prática todas as ordens dadas por Deus através dos profetas. Um dos grandes dilemas que vivemos não é apenas saber o que é certo, mas estar disposto a seguir as orientações que o Senhor nos apresenta. Por esse motivo, não basta apenas ouvir, é preciso decidir obedecer. Zorobabel, líder político, e Josué, líder religioso, tomaram a decisão de recomeçar imediatamente o trabalho, mesmo sabendo que poderiam enfrentar oposição. Mas havia uma certeza: Deus estava com eles. Leia Esdras, capítulo 5, versículo 5, e Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Ouvir sem obedecer traz sérias consequências. Leia Ageu, capítulo 1, versículos 5 até o 11. O profeta Ageu apresenta aos israelitas as consequências da sua desobediência. O povo estava vivendo de maneira egoísta e experimentando a miséria social e econômica. Ao se esquecerem do Senhor e abandonarem seus postos de trabalho, Deus trouxe punições sérias, como afirma o Dr. Russell Shedd em seu comentário. Por causa da negligência deles com o Senhor e sua casa, o Senhor não derramaria suas bênçãos.
Não podemos cometer o erro da negligência se desejamos recomeçar. Se ouvirmos a voz de Deus através de homens que Ele mesmo tem levantado para nos orientar, então desobedecer trará consigo consequências desastrosas, né? Então, o que nós estamos vendo aqui? Que é preciso ouvir, mas mais do que ouvir, né? É imprescindível decidir obedecer. Não adianta eu conhecer, né, o que Deus fala, o que Ele pede, as orientações dele, mas não colocar em prática. Não adianta, eu preciso pôr em prática. E aqui nós vimos aqui, né, qual foi o exemplo, o que aconteceu com o povo de Israel, né? Como eles não estavam obedecendo a ordem da reconstrução, né, da cidade e do templo, que era a casa de Deus, né? Então, qual foi a punição? Deus não estava derramando as suas bênçãos. Se você não obedece, você também não vive essa abundância de bênçãos que Deus tem para a nossa vida, né? Então, eu preciso viver em obediência, eu preciso estar vivendo em conformidade com o que a palavra de Deus fala, em obediência, para que seja derramada as bênçãos de Deus na minha vida, tá? Então, eu não posso ser negligente. A negligência aqui é justamente no fato de eu conhecer o que está escrito, eu ouvir, mas decidir não obedecer, né? Ficar inerte, parado, né? Então, isso aí traz consequências, sim, desastrosas para a nossa vida. Tanto eu não recebo as bênçãos de Deus, quanto a gente sabe que, de acordo com a desobediência, né, se eu desobedeço a palavra, é porque eu estou me desviando do caminho, eu estou pegando rotas aí alternativas. Eu vou achar obstáculos nesse caminho, né? É uma consequência da decisão que eu tomei, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio está aí, eu posso obedecer e viver as bênçãos de Deus, como eu também posso viver totalmente no pecado, na desobediência, e aí colher esses frutos amargos da escolha que eu fiz. Tópico 4. Ouvir exige compromisso e empenho. Ageu, capítulo 1, versículos 13 até o 15, e Esdras, capítulo 5, versículo 2. Os profetas estavam com o povo e a obra havia recomeçado. E agora deveria ser concluída. Para isso, era necessário empenhar-se para cumprir a orientação do Senhor. Nesse momento, através do profeta Ageu, Deus envia uma palavra de motivação. Eu estou com vocês. Ageu capítulo 1, versículo 13. Quando nos dedicamos a cumprir a vontade de Deus, a presença dele faz toda a diferença. Deus é quem garante o sucesso do trabalho, promovendo os recursos necessários. Zacarias capítulo 1, versículos 16 e 17. No livro O Peregrino, há um momento em que o peregrino para sua caminhada, fica à beira do caminho. Diante disso, ele recebe orientação e ânimo para recomeçar. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, né? Leiam Romanos 10, versículo 17. Assim, também devemos saber que recomeçar exige dedicação, e nesse recomeço está cercado de pessoas comprometidas com Deus, e a sua palavra faz toda a diferença. Aí eu deixo aqui 2 versículos para finalizar a nossa lição de hoje. Em João 6, versículo 45 diz: Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Né? Jesus está dizendo que todos os que ouvem a Deus e aprendem dele vão passar por Jesus Cristo. E nós sabemos que nós só atingimos, só alcançamos a salvação através de Jesus Cristo, né? É Ele, é através dele que nós somos salvos. É quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E não só reconhecemos, né? Fazemos dele realmente, permitimos que ele seja mesmo o Senhor da nossa vida. Quando eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida, é porque eu entrego toda a direção da minha vida, todo o controle da minha vida na mão dele.
Então eu sigo as orientações que o meu mestre fala, eu obedeço tudo aquilo, eu penso sempre no que, como Jesus se comportaria de acordo com aquela situação. Então ele é o meu mestre, é nele que eu me espelho e é nele que eu tento ser o servo mais fiel, né, mais digno, né, de estar na presença dele. Tá? Um outro versículo que eu deixo para vocês está em Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então a palavra já vai dizendo que feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e que obedece. Não basta apenas ouvir, como nós falamos aqui durante a lição. É preciso colocar em prática a obediência. Essa foi a lição de hoje. Um grande abraço, permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!